Eu quero ler um texto. Primeiro preciso achar o meu tema. Eu tenho que pôr o outro óculos, porque esse aqui não está dando. Esse aqui está bom. Eu tinha ele separado aqui. Achei. Eu quero ler Hebreus 12, 15. Eu hoje não vou pregar, mas vou falar para vocês. Vou falar coisas que Deus primeiro falou comigo. Então, eu não estou dirigindo essa palavra a ninguém especificamente, porque primeiro Deus falou comigo. Ele me falou ontem à noite. Verso 15. Atentando diligentemente. Desculpe, eu dei o capítulo? Hebreus 12, verso 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando os perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Nós passamos momentos muito difíceis, em geral. Eu mesmo estou com um filho desempregado, se Deus quiser, só até amanhã, em nome de Jesus. Mas eu creio que muitos estão passando dificuldades e outros estão com muito medo de vir a passar dificuldades. Eu reconheço alguns irmãos aqui que eu sei que perderam emprego recentemente e ainda não arranjaram outro. E todos nós estamos com medo porque os rumores são terríveis sobre nós e nenhuma conotação política no que estou falando, mas simplesmente dizendo um fato. Nós todos estamos angustiados porque não sabemos o que vai ser o dia de amanhã em termos da sequência de trabalho e tudo mais. Mas, por outro lado, a igreja tem sofrido alguns solavancos e alguns abalos. Deus nos dá sempre um refrigério, Deus sempre sopra um vento gostoso sobre nós. Porque, apesar de todas as dificuldades, tivemos um retiro extremamente pacífico e agradável. E eu tenho que louvar a Deus por causa disso. Mas a gente sabe que os corações estão agitados, não só pela questão financeira, nem só pela questão de não saber o que será do país, mas também aqui dentro da igreja nós sabemos que os corações estão muito agitados. Não há aquela paz que devia haver. E ontem, quando eu estava aqui, eu não fui embora por causa disso, fui embora porque estava me sentindo fraco. Estava embora, alguém acha que eu briguei com o Fábio, larguei ele aqui, mas não, ele estava pregando, e eu gosto quando ele prega, mas eu fui embora, para chegar um pouco mais cedo em casa, tranquilo. O Fábio fica um pouco ressentido, mas vou fazer o quê, né? Raiz de amargura não pode ficar. E quando eu estava saindo, indo para casa, eu senti o Senhor falando comigo. Por que o seu coração está endurecido? Por que o seu coração está endurecido? Quando Deus fala, a gente curva a cabeça, abaixa e fala, é verdade. Porque mesmo que eu não queira, e mesmo que eu lute muito contra isso, e é um fato que eu não quero, e luto muito contra isso, eu sinto que de tanto rumor, de tanto falatório, de tanta coisa, o coração endurece. Só que o Senhor não estava me dizendo a mim especificamente, só a mim. É como se eu devesse perguntar à igreja por que o coração está tão endurecido. E cuidado com o coração endurecido. Então, enquanto eu estava indo para casa, eu falei, Senhor, amolece o meu coração. Eu sei que o coração endurecido não te agrada. Então, amolece o meu coração. E fui dormir. E sonhei, acho que sonhei, porque eu acordei com uma frase musical. E hoje não vou pregar muito palavra, mas vou falar a palavra em cima de músicas que marcaram
a minha vida e quero também recomendar que marque a sua também. E hoje de manhã, li a minha Bíblia, meus capítulos todos. Fiquei em paz de coração, não estava com sentimento, aquele sentimento chato que você sabe qual é, que a gente carrega. Estava bem, estava tranquilo. Mas aquela frase musical ecoando no meu ouvido. Lá na minha casa, eu me lembro que preguei algumas vezes as músicas do Asaf Borba, as letras das músicas do Asaf Borba. Lá em casa, não sei quantos se lembram, que eu tocava umas músicas lá com o Fábio e a gente trazia a palavra. E eu falei, hoje eu vou fazer isso. Eu vou botar a música e vou deixar que a sua letra fale. Mas eu vou precisar do Fábio, eu vou precisar da projeção. Talvez precise só dessa linha. Se bem que acendeu outra vez. Essa lâmpada foi trocada ontem e já está dando problema. Apague só essa linha aqui para poder projetar. Você está com a primeira letra aí? Cristo é meu. É interessante que lá na Norte eu falei para o povo que eu gostaria de algumas músicas daquelas mais antigas. E hoje eu entrei no YouTube, não no YouTube, entrei na internet e pedi Cristo é meu, sim, Cristo é meu. Abri, era o YouTube, e no YouTube começou a tocar o CD, que era um long play naquela ocasião, né? Era uma fita. Como é que chama? Se eu fosse contar. E essa moça, Janice Irene, era que cantava. Eu gostaria de resgatar algumas músicas dessas para nossas ministrações, porque elas são fundamentais para nós. Para mim, especialmente, marcaram uma época. Quase que o Beto estaria aqui, né, Timóteo? Tinha que carregar ele no colo para estar aqui. Se ele estivesse, eu ia pôr ele para tocar essa música aqui e a gente cantar. Mas a frase não é do começo. Vira mais. Segue mais. É isso que eu grifei. Essa é a frase. Põe ela para cima. O que eu acordei, o que eu sonhei, e que ficou repicando, o que eu acordei, é isso. Quero amar como Cristo amou. Então dá para entender por que a pastora Berenice estava falando isso. Eu acho que nós merecemos, num certo sentido, embora não soubéssemos do fato com ela. Mas o Senhor sabe as coisas. O Senhor sabe o que há no meu coração, o que há no teu, o que há no nosso coração. Então, a irmã foi profética, embora não conhecendo todas as circunstâncias. Essa parte não, só de cima. Bom, não dá para apagar, né? Quero amar como Cristo amou. Como Cristo amou. Como Cristo amou. Eu não vou pregar muito, eu vou falar essas coisas. Como é que ele amou? Ele amou até o sangue. O sangue derramado. Por isso a música fala, o seu sangue por mim derramou. Quero então cantar, ao seu lado andar, toda a vida lhe entregar. E entregar a vida para Cristo é aprender a amar com o amor dele. E todos nós precisamos mais do que temos hoje nesse aspecto. Então, não tenho nada a opor à irmã Berenice quando falou essas coisas. Porque nós precisamos amar mais. É um fato. É um fato. Já estava escrito, pastor. Por isso eu tinha que parar. Por isso que eu tinha que falar. Porque Deus está falando isso para nós. Fatos endurecem o nosso coração. A única coisa que pode amolecer o nosso coração é o amor de Cristo. Porque por saber de fatos, nós ficamos amargurados. Por saber de fatos, nós ficamos ressentidos. Por saber de fatos, nós ficamos magoados. E nós desenvolvemos
malquerenças, incômodos, desconfortos. Mas eu aprendi essa música lá atrás, com o pai do Timóteo. André não está, né? Vou falar para vir mais da igreja. Ela está doente também, coitadinha. Então vamos orar por ela. Nós vamos cantar essa música. E depois eu quero a de baixo, mas primeiro eu quero lá em cima. Volta agora para o começo dela. Se você canta melhor em pé, tudo bem, mas se não, fique sentado. O que eu quero saber é quantos conhecem. Muitos conhecem. Eu gostaria, viu, Fábio, que nós fizéssemos uma montagem cover desse CD. Eu gostaria que nós cantássemos essas músicas, de preferência com aquele arranjo deles, por isso que eu falei uma montagem cover, porque ensina muito para a gente. Aliás, eu quero dizer para vocês, tem 2 CDs que eu recomendo a vocês como louvor. Um é este, porque este fala muito sobre a transmissão da salvação do Senhor. A experiência da salvação e a transmissão dessa experiência. E o outro é o Restauração, do Asaf Borba. Acho que são 24 músicas. Mas quando eu tomei conhecimento, eu sempre sou um pouco atrasado nesse negócio. Meus filhos sabiam mais. Eles não são 2, né? 2 cada um. E eu sou sempre atrasado. Meus filhos sempre estavam lá na frente. E quando eu ficava sabendo... Mas este segundo, Restauração, fala sobre o mover do Espírito na vida. Ele é de uma outra fase, mas isto aqui era evangelístico. A mocidade do meu tempo, da igreja, foi evangelizada em cima destas coisas e dessas verdades cantadas. Vamos cantar, então? Isso. Tiver mais uma pessoa que possa ajudar aqui no microfone, tá? Hoje é diferente. Pode ajudar aí? Mas vai ser gostoso. Isso. A gente já tem cover de uma música, tá, gente? Essa a gente já canta, tá? Vamos lá. Cristo é meu, sim, Cristo é meu, minha vida se transformou. Desde que o vi, crendo recebi a eterna salvação. Seu perdão, Jesus trouxe a mim, nova luz minha vida ganhou. Depois de buscar, tanto procurar e achar só ilusão. Vive sem motivo, vive sem razão, mas hoje a paz que eu sinto, quero ver em cada coração. Quero amar? Quero amar como Cristo amou, o seu sangue por mim derramou. Quero então cantar, ao seu lado andar, toda a vida lhe entregar. Vivi sem motivo. Vive sem motivo, vive sem razão, mas hoje a paz que eu sinto, quero ver em cada coração. Quero amar como Cristo amou, o seu sangue por mim derramou. Quero então cantar, ao seu lado andar, toda a vida lhe entregar.
não conheciam antes de cantarmos. Vamos cantar outra vez para você tentar cantar junto. A música não é difícil, mas ela marca muito. Eu sou muito marcado por essa música e por essa letra. Eu já era crente, eu já era salvo, mas eu vi muitos jovens se entregarem a Jesus em cima do louvor antes da reunião. Depois era só pregar e recolher as almas, porque essas músicas transmitem muito ao seu coração, falam muito do que é a salvação, do que é a verdadeira experiência com o Senhor. Mas não é a única música, todas elas do álbum são tremendas, mas vamos repetir essa, para nós aprendermos agora. E você que não cantou, cante. Cristo é meu, sim, Cristo é meu, minha vida se transformou, desde que o vi, crendo recebi a eterna salvação. Seu perdão, Jesus trouxe a mim, nova luz minha vida ganhou. Depois de buscar, tanto procurar, e achar só ilusão. Vive sem motivo, vive sem razão, mas hoje a paz que eu sinto, quero ver em cada coração. Quero amar como Cristo amou, o seu sangue por mim derramou. Quero então cantar, ao seu lado andar, toda a vida lhe entregar. Vive sem motivo, vive sem razão, mas hoje a paz que eu sinto, quero ver em cada coração. Quero amar como Cristo amou, o seu sangue por mim derramou. Quero então cantar e ao seu lado andar, toda a vida lhe entregar. Eu não estava pensando nessa música quando fui dormir, mas eu estava dizendo ao Senhor isso. Eu quero amar, apesar de muitas coisas. Eu preciso amar. E a ideia é essa, amar como o Senhor amou. Se eu não aprender a amar como o Senhor amou, não adianta. Tem que ser sacrificial. Tem que ser de entrega. É interessante porque no que eu abri tem um versículo em seguida que eu vou ler aqui, antes da outra música. Mas as dificuldades da vida endurecem o coração. Eu posso ter toda a razão do mundo, mas se o meu coração está duro, não vai dar certo. Porque não é isso que Cristo quer. Esse não é Jesus. Jesus morreu para nos salvar. E a salvação inclui o derramar do amor de Deus em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Isso tem que pulsar em nós.
E às vezes o burburinho ao nosso redor nos atrapalha e nós perdemos o foco. Lembra da palavra foco? Lá no retiro. Nós precisamos manter o foco. Nós somos conhecidos pelo que Deus derramou em nós. E esta igreja, se não manifestar amor, ela é nada. Aliás, a igreja do Senhor, se não manifestar amor, é nada. Ela não é nada. Por isso, precisávamos ouvir o que a pastora Berenice disse. Com razão ou sem razão, precisávamos ouvir, porque razão existe. Razão existe. Vivi sem motivo, vivi sem razão. Mas hoje a paz que eu sinto, quero ver em cada coração. Quantos aqui poderiam dizer essa frase como sendo sua, que é o que você quer? A paz que você sente em Cristo, você quer ver em cada coração. Essa é a única motivação para viver e evangelizar. Se você não quer repartir a paz que você tem no coração, lhe falta amor. Esse amor sacrificial. E foi o que eu compreendi ontem à noite. Nosso perigo é grande e nós precisamos restaurar o foco. Eu não sei qual é o estado do coração de cada um. Eu sei do meu. Porque o meu, eu senti que estava endurecido. O Senhor me falou que estava endurecido e eu vi que estava endurecido. Disse, Senhor, não quero endurecer meu coração. Não quero. E se eu endurecer meu coração, perco o meu lugar aqui. Eu não tenho lugar, eu não tenho nada a fazer aqui em cima com o coração endurecido. Eu não tenho nada para fazer aqui, nesse lugar, com o coração endurecido. Nada. Nada. Você também não tem. Nada que fazer aí sentado, com o coração endurecido. Nós estamos aqui para que Deus moa. Como azeite da unção, aqueles componentes. Moa, triture. Passa a descer até o menor nível. Mas eu quero ir para a segunda música. Mas antes de começar a falar dela, há um versículo que foi colocado logo abaixo do título Cristo é meu. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo estava embaixo, depois de cantar Cristo é meu. Quero amar como Cristo amou. Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho, para que morresse por nós. Eu não vou pedir para você levantar a mão quantos querem amar assim, eu quero que você simplesmente fale com o Senhor no teu coração, que é isso que você quer. Que é isso que você quer. Porque servir a Deus é isso. Se não tiver isso, não serve a Deus. Mas eu quero ir para outra música, que estava logo abaixo, por causa da questão evangelística. Porque eu disse lá na Norte, que eu queria que a gente aprendesse algumas músicas das antigas, porque elas marcaram muito a minha vida. E eu acho que elas ainda estão presentes. Há músicas atuais. Como eu disse, as músicas do Asaf Borba são muito mais de mover do espírito. Aquela música Espírito, Espírito, faz parte desse álbum. Elas são muito mais do mover, mas de evangelismo direto, são essas. E se nós temos que evangelizar a garotada, jovens, talvez seja com música velha, a não ser que alguém apresente novas do mesmo teor. Eu não sou saudosista, eu não estou aqui pregando saudosismo. Mas nós precisamos ter uma linguagem. Falei sobre isso com algumas pessoas no retiro. Nós precisamos ter uma linguagem própria. Isso aqui era a nossa linguagem. Não sei se ela serve hoje, mas o assunto tinha que ser este. Vamos cantar, presta atenção especialmente na letra. Eu fiz eu grifei as estrofes, destaquei, não estava no texto original. Eu queria que prestássemos atenção nisso. Se você não conhece, escute com atenção, porque depois você canta junto.
fosse contar o que de alguém ouvir, poderia um detalhe esquecer. Mas quando se conta algo que não se viu, muita gente talvez não vai crer. Mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, dei um tempo e escute, verá afinal que o Deus que eu achei é real. O Deus que o mundo tão lindo criou, muito amor a você e a mim. Por isso seu Filho ao mundo mandou nos trazer salvação que é sem fim. Mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, deixa claro, ele vive em meu coração. Encontrei seu perdão e a paz sem igual. Digo então que meu Deus é real. Sim, Deus é real. Deus é real. Ele fez a minha nota. Quando a Ana Maria... Não vou aguentar, né? Porque eu adoro essas músicas. Mas Deus usou muito esse período das músicas. Na minha era adolescência, já estava trabalhando. É outro, né? Alô? Ele cortou todo. Não era alô? Eu já estava trabalhando, era meu tempo de adolescência um pouquinho mais, e na igreja que eu congregava, era metodista, a gente tinha até um conjunto cover que eu falei, né? Que a gente cantava as músicas e eram muito fortes, realmente, essas letras. Eu lembro das fogueiras, dos retiros, as pessoas se entregavam e essas letras eram um mover muito grande do Espírito Santo. A gente não falava ainda desse jeito, mas mexia muito. E aí eu estava trabalhando na Avon, era meu primeiro emprego, a minha irmã também trabalhava lá. E a gente juntou assim, um grupo, teve um gerente que se envolveu com essa situação, eu era uma auxiliar de escritório lá, e a gente montou um coralzinho. E meu pai ensaiava eu e minha irmã em duas vozes em casa, e a gente levou essa música e a gente cantou no Natal. Eu não sei que espaço que aconteceu isso, mas a gente ensaiava na hora do almoço, e depois ganhamos um espaço para apresentar para todo mundo. É o Senhor movendo uma coisa assim, tão simples, tão pequena, mas muito poderosa. O grande mover de Deus nessa época, realmente atingindo jovens das igrejas tradicionais e também fora da igreja, em lugares de escolas e de trabalho e outros lugares. Mas eu quero salientar de novo a letra, especialmente a parte frisada. Ela tem a ver com 1 João, capítulo 1, com os 4 primeiros versículos. Abre lá e leia. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros,
para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E para mim, essa estrofe inicial, essas duas estrofes iniciais, elas falam dessa experiência. Meu Deus é real, o seu Deus é real. Eu experimento ele não é uma coisa que eu ouvi falar. Se eu fosse contar o que eu ouvi de alguém, eu poderia esquecer detalhes. Quando se conta algo que não se viu, muita gente não vai acreditar. Mas o que eu senti com o toque da fé, e até com os olhos da alma eu vi, dê um tempo, escute, e você vai ver afinal, que o Deus que eu achei é real. Sabe, nós somos movidos a testemunhar de Jesus, porque essas palavras que nós já críamos, mas não sabíamos colocar em ordem, essas músicas nos ajudaram a colocar e a testemunhar. E aquela turma que chegava na igreja, na semana seguinte já estava testemunhando, porque eles cantavam isso. Quantos aqui se lembram do Nas Estrelas? Veja só, mão. Eu não vou cantar todas, eu só escolhi essas duas. Tá nesse disco também. Hein? Tá nesse também. E nesse também está aquela outra que eu acho maravilhosa, do Aleluia. Buscai. Não, esse aí. Tá, eu vi em seguida. Tá no. Você quer que eu fale a discografia inteira? Não, mas eu vi em sequência. Ah, no YouTube vai junto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Está no Louvor 1. Está no Louvor 2, mas no YouTube passou direto. Assim. Eu estava ouvindo enquanto escrevia e estava passando direto. O Deus que o mundo tão lindo criou, muito amor a você e a mim. Por isso, seu Filho ao mundo mandou nos trazer salvação que é sem fim. A mensagem simples, dada com toda clareza. Mas eu senti com o toque da fé, com os olhos da alma, eu vi. Deixa claro, ele vive em meu coração. Encontrei seu perdão e a paz sem igual. Digo então que o meu Deus é real. E aí você convida o amigo para participar disso. Eu acho que a gente precisa resgatar algumas coisas. Se tiver músicas atuais com o mesmo sentido de letra, podem ser as atuais. Mas sabe, eu tenho que transmitir alguma coisa para as pessoas. Eu não estou obrigando a fazer isso, mas eu estou sugerindo, resgate-se alguma coisa. Porque era muito precioso. E essa garotada que não escuta vai escutar. Essa garotada vai aprender. E vai amar o Senhor. Amém? Mas eu quero dizer para vocês, eu sei que o Senhor está passando um vento fresco aqui sobre nós. Por isso cantamos a música. Profeticamente do vento. O vento sopra. Há um vento fresco passando sobre nós. E eu não tenho, como eu disse, eu não tenho uma pregação, mas essa é a pregação. Mas eu quero que você lembre do retiro e lembre da palavra. Movidos pelo Espírito Santo. Movidos pelo Espírito Santo. Movidos pelo Espírito Santo. O povo de Deus tem que ser um povo movido e impulsionado pelo Espírito Santo. Que em cada situação o Espírito Santo leve para cá, leve para lá, leve para colar. De modo que agora nós vamos ter um tempo com o Senhor. Pode falar, filho, por favor. Pode ajudar. Amém. Toda ajuda é bem-vinda. Estou aqui meditando, não por causa das letras das músicas. Eu tenho uma história com elas, mas eu não quero falar delas, não. Pedi para o José vir aqui. Ele está falando sobre vento, e nesse tempo que ele falou aqui, uma das palavras que ele mencionou aqui foi foco. Não sei se você ouviu. O Espírito Santo atua nessa igreja de uma forma tão delicada, e a gente, uma vez eu falei há muito tempo atrás, quando a gente percebe que o Espírito de profecia está sobre a casa, o Espírito de profecia vem de Deus. É Deus que está falando aqui. E a gente tem que entender o que Deus está falando. E não é de hoje. Nós, no acampamento, tivemos a oportunidade de resgatar
essa experiência de pregar em parceria. Eu, particularmente, nunca tinha pregado em parceria com ninguém, mas eu tive a experiência de pregar com o Rafael. Então é interessante porque nós somos tão diferentes em tudo, mas a palavra era uma só. A Glaucia pregou junto com a Alice e foi uma palavra só. Mas ontem aconteceu uma coisa extraordinária. E alguns estiveram aqui ontem. Nós falávamos sobre a mordomia das oportunidades. E antes de dizer o que aconteceu ontem aqui, o Senhor ontem me levou a abrir um texto ali na Bíblia do Pai, Samuel. Samuel disse que Saul ficaria cheio do Espírito Santo quando estivesse junto dos profetas. E o versículo diz assim: quando isso acontecer, faça o que a ocasião pedir. Nós estávamos falando sobre oportunidades. Eu acabei esquecendo de falar ontem à noite aqui. Quando estamos cheios do Espírito Santo, as ocasiões aparecem na nossa frente. E nós devemos entrar na onda, conforme o vento soprar, mergulhar nela e ir atrás, porque naquele momento é o Espírito Santo que está nos conduzindo. Mas ontem eu falava aqui, vou fazer o contrário, José, né? O José foi pregar na praia. Ele não sabia que ia pregar aqui, eu não sabia que ele ia falar lá. Fala aí algumas coisas que você disse aí. Então, primeiro, eu tinha ido para a praia para resolver um problema e acabei pregando ontem. E quando eu saí de casa, eu tinha convicção que eu ia começar a ensinar um curso lá chamado Autoridade Espiritual. E aí, no meio do louvor, eu comecei a sentir que Deus estava mudando a pregação. E eu não sabia exatamente o que pregar e eu comecei a ficar meio apavorado. E me veio um texto do coração que era 2 Reis, quando a batalha de Eliseu com os assírios, e quando os filisteus, os assírios cercam a casa de Eliseu, e o menino se assusta, e comecei a ministrar sobre esse texto. E aí hoje eu compartilhando com o Fábio... Posso falar? Não, peraí. Então, quem estava aqui ontem vai lembrar que no meio da pregação, esse é um dos textos que nós usamos aqui, com essa mesma tinta que ele deu ali quando ele falou. E pregamos aquela coisa toda, a unção de Deus chegou no lugar, mas no final da aplicação, o Senhor me deu um sentido para a pregação, e eu disse assim, isso que eu estava falando com o Fábio quando cheguei hoje no coral, e eu falei para o Fábio assim, cara, eu estava pregando, e aí eu disse assim, olha, eu tenho uma doença, eu já pedi muito para Jesus me curar, já orei, já jejuei, mas Jesus ainda não me curou. Eu disse, eu tenho miopia. Vocês ouviram alguma coisa disso ontem? Ouviram falar de miopia ontem também? Aí eu falei assim, a miopia é o seguinte, a miopia quando de perto você enxerga bem. Eu tenho um problema sério com jogar futebol, porque às vezes eu não toco. Vocês ouviram alguma coisa? Tudo isso eu falei ontem à noite. Eu falei de miopia, eu falei de jogar futebol, eu falei... Aí eu falei assim... Não é de... Aí eu falei assim, eu tenho um problema de jogar futebol porque os caras acham que eu sou fominha, mas não é, que eu não enxergo os caras. Então os caras falam, eu não consigo ver quem é, então eu não toco. E aí eu disse que a miopia, ela desfoca, então você não consegue olhar direito, porque você não, às vezes fica uma mancha no rosto, e eu não vejo se eu estivesse sem óculos. E a miopia desfoca você. E eu estava dizendo que, às vezes, o nosso olhar espiritual está desfocado. Porque nós temos uma miopia espiritual, e que Jesus queria curar. Foi mais ou menos isso, não foi? Não, temos testemunho aí. Então você tem a certeza, Deus fala nessa casa. Deus fala, e quando Deus está falando, a nossa resposta só pode ser uma. Sim, Senhor. A gente não pode falar outra coisa diferente disso. A gente tem que abaixar a cabeça e tem que reconhecer que Deus está falando. Tem que entender o recado de Deus e tem que pôr em prática. Quando ele me contou, eu estava sentado, nem que eu estava sentado na cadeira, porque ela me segurou do impulso para trás. Nunca vi nesse nível. Nunca vi nesse nível. Eu falando aqui, ele ao mesmo tempo falando as mesmas coisas em outro lugar. Vocês querem falar alguma coisa? Acho que é 1 Samuel 10, se não me engano. 6. Não é 1 10, 6, 17, não.
capítulo 10, 10:7. 10:6. Presta atenção, gente. Eu abri ontem, 1 Samuel 10:6, fala assim, presta atenção, porque essa palavra pode ser sua hoje. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles. E tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais sucederem, faze o que a ocasião te pedir. Deus tem dado oportunidades. Não é tempo de perder a oportunidade olhando para o lado e perdendo o foco. Faça o que a ocasião te pedir, seja cheio do Espírito Santo. Olha direito. Porque Deus é contigo. Amém. Amém. Você quer dizer alguma coisa, Jesus? Na linha aí que eu quero fazer um mover aqui, para fazer um mover. Eu quero pedir que o senhor faça um mover. Aleluia. Era para mim estar aí Votorantim, mas está determinado. Até que eu fui no meu quarto, o senhor disse, fica. Ontem eu travou minha coluna, tomei Dorflex, estou quase grog de dor aqui, por causa do Dorflex. Mas, na verdade, essa palavra convém dizer, anda no Espírito. Ainda que esteja algumas barreiras, nós andamos no Espírito, para romper elas. E o senhor mandou eu vir para cá. Eu quero perguntar, quem estava no retiro, levanta a mão. Bastante gente. Tá? Então, você crê nisto que está sendo falado. E é dentro disso que eu quero falar. Eu entendo que o profeta Samuel, nesse texto que foi declarado, ele falou que Saul entrou debaixo do quê? Da nuvem dos profetas. Da unção do mover. Ele estava debaixo daquela cobertura. Lá no retiro, Deus mandou, repito, Deus mandou fazer um ato profético. Lançar a capa. Lançar a unção, liberar a unção. Eu sei que a unção que cada um recebe ministerialmente é derramada. A unção que veio sobre nós é derramada. A unção que está sobre mim, a unção que está sobre o pastor de Cran e outros que estão encabeçando, que Deus levantou, não porque eles queriam, porque Deus colocou ali, é para que isso aconteça. Para que a igreja seja coberta com essa unção. E Deus falou isso lá no retiro. Que ali eles estavam enchendo as botijas e a unção ia se derramar na sede, ia se derramar. Não se admire que vocês vão ver o testemunho semelhantes lá em Sorocaba, na praia e em outros lugares, porque Deus já tinha ditado isso lá no retiro. Há uma unção profética. E por quê? Porque há uma necessidade, no período de guerra espiritual, ou de estabelecer o reino, Deus levanta profeta. E o profeta, ele rompe as barreiras. Mas o que eu quero dizer aqui, diante dos testemunhos do José, do Fábio, e o que está acontecendo aqui, há muitos anos atrás, lá no Tucuruvi, na casa da Isilda, quando tinha culto lá, um dia teve um culto na casa da Isilda, não sei se vocês vão lembrar, e estava eu e tinha mais dois, não sei se era o Fábio, se era quem é, mas foi algo que marcou a minha vida no sentido ministerial. Quando um começou a ministração, de repente parou e disse, não é mais comigo, é contigo. E o outro começou a ministrar, e o outro disse, não é mais comigo, é contigo agora. E 3 ministraram no mesmo tempo, dentro da mesma palavra, dentro do mesmo entendimento, e o resultado, quando fizeram apelo, 14 pessoas naquele dia, dentro daquela casa, se converteram. Não sei se lembra? Levantaram, e uma família só. Lembra disso? Foram 3, entendia o seu tempo e o seu momento, entendia qual era a sua porção, entendia até onde eles deveriam ir. E se a igreja entender isso, aí está o segredo. Quando Jesus diz, lá em João 17:17, Pai, eu não rogo só por esse, mas para todos que vierem a crer, que eles sejam um como eu sou contigo, para que o mundo venha a crer. Tá? Santifica, na verdade, a tua palavra é verdade, porque eles se tornem um, como eu sou contigo, para que o mundo creia. A unidade provoca isso. Essa unidade que Deus está estabelecendo sobre essa igreja, é para fechar as brechas, para que não entre mais raposa e raposinha, mas que a unção seja estabelecida de tal maneira, aonde o propósito, a sua finalidade é conversão, é transformação, é levantar a igreja, é edificar a igreja. E vai acontecer. E já está acontecendo, e vai acontecer em grande escala. Isso é fato. Lá no retiro, Deus começou dizendo que ali era um ponto de partida para um derramar.
As botijas estavam sendo cheias. Nós estamos testemunhando já o cumprimento da palavra, de um novo mover, de um mover de unidade, de espírito. Aonde fulano precisa dizer, para, porque ele sabe quando parar. Fala isso, mas ele sabe o que ele quer dizer. Sabe por quê? Quando o Espírito Santo está no controle, ninguém atropela ninguém. Quando o Espírito Santo está no controle, ninguém machuca ninguém. Quando o Espírito Santo está no controle, ninguém ofende ninguém. Porque o objetivo do Espírito Santo é consolar, edificar, trazer paz, trazer unidade. Quando alguém está no Espírito, ele só faz acrescentar e edificar. Profecia veio para quê? Consolar, exortar e edificar. Não precisa. E aqui eu quero deixar registrado isso. Como profeta do Senhor, eu quero dizer que Deus faça isso, toma uma dimensão tão tremenda, quando tome do púlpito a última cadeira. Última questão, por quê? Porque a igreja necessita disso. Quando o pastor estava louvando esses cânticos ontem lá, nós fizemos louvorzão, e Deus me deu Salmo 22, 3, que Deus é entronizado, que Deus habita no meio de louvores. E Deus deu 2 Reis, no sentido de Eliseu. Tá? E Deus mandou dizer que habitar significa o lugar que ele quer morar, que ele quer sentir agradável, quer sentir bem. E Deus está dizendo aqui nessa igreja hoje, pastor. E isso é só o primeiro sinal. É o primeiro sinal. Pastora Berenice, o Senhor manda lhe dizer, hoje, eu te faço entender o tempo e o propósito. E eu determino sobre a terra. Porque para tudo tem um tempo e um propósito. Tudo. E Eclesiastes capítulo 8 diz que o coração do sábio conhece o tempo e o modo, não prova o mal. E eu vejo um anjo descendo aí do teu lado e colocando um relógio no teu pulso de Deus, dizendo, eu te dou palavra, eu te dou entendimento, te dou conhecimento, mas agora eu te dou o tempo. Porque há 20 anos atrás, como profeta, eu não sabia o tempo. Há 20 anos atrás, eu entregava fora do tempo, fora do momento. Até que o Senhor veio até mim e disse, deixa eu acertar o teu relógio, meu filho. E vou dizer uma coisa, para Deus não importa se é 80, se é 8 anos. O Espírito não envelhece, e a palavra não perde validade. E ele se atualiza todo dia. Não importa se Deus tomar uma criança de 9 ou alguém de 80. E o Senhor diz, estou eu colocando o relógio, para que o meu tempo, ele diz, Eclesiastes 3:11, faço tudo formoso no seu devido tempo. Pastor, faz assim com a mão. Quando você estava falando, e eu vindo de casa para cá guerreando, e declarando para Deus uma coisa, porque como ministros, e como estamos diante do povo, sabemos que o nosso coração está na mão de Deus. Que diz o coração do ungido, o coração dos reis está na mão de Deus. E o Senhor manda dizer que quando ele amolece, quando ele endurece, é porque ele está trabalhando, e ele está tratando. Há algo que vai acontecer nesses dias sobre esta igreja, através da tua vida, através daqueles que estão aqui presidindo e ministrando, que Deus colocou, que vai marcar a história desta igreja. E eu vejo Deus entregando, quando o Paulinho falou sobre a Esther, quando falou do cetro, porque naquele dia havia um decreto, havia uma sentença, e toda sentença está sendo quebrada sobre esta igreja. Todo levante, aleluia, Mordecai, e tinha quem? Rabzaque, quem era? Ramã era o perseguidor, Mordecai era o homem de Deus que não se curvava diante dele, e o Senhor diz, Ramã hoje se curva, o cavalo vai desfilar, assim se fará, diz o Senhor, ao homem que Deus quer honrar. É na humilhação que Deus exalta, é na perseguição que Deus mostra a sua glória, é na afronta que ele se faz presente. E o Senhor diz, quando é que eu não desci na fornalha, ou entrei na cova com os meus filhos? Acredito nisso, fecha a mão e segura, porque Deus está entregando esse tempo, aonde Ramã, no mundo espiritual, cai por terra. Toda inveja, porque tem inveja. Tem quem quer ter o que você tem, mas não quer seguir o roteiro que você seguiu. Quer andar naquilo que Deus te deu, mas não quer trabalhar para conquistar. E o Senhor diz, não se importe com eles, porque eles se enforcam a si mesmo. Mas o Senhor diz, estou entregando hoje,
Ramã nas tuas mãos. Que Deus seja honrado. Que Deus seja glorificado. Que Deus seja honrado e glorificado. Mas, como eu disse, quantos aqui querem que o Espírito Santo os mova? Porque a gente fala, move o Espírito de Deus. A gente quer que o Espírito se mova no nosso meio. Mas eu quero saber, quantos aqui querem que o Espírito Santo o mova? O mova. O mova. O mova. Então você comece a orar agora, porque o mover hoje é orar. O mover hoje é orar. Comece a orar. É a primeira oração que você faça. Porque eu quero dizer, eu quero enfatizar, o Senhor falou comigo. Eu reconheci que ele tinha razão no que falava. Eu disse, não quero isso. E aí, a oração que me veio é essa, quero amar como Cristo amou. Então, comece a orar isso. Porque o Espírito Santo vai mover aqueles que são sensíveis ao Espírito. Nós vamos ter uns 10, 15 minutos de um mover de oração. Comece a orar, quero amar como Cristo amou, como o Senhor amou. Eu não posso controlar quantos vão orar isso. Alguns talvez não façam, mas não importa. Faça você. Não pense em quantos estão fazendo. Quero amar como Cristo amou. Quero amar como Cristo amou. Essa igreja só retoma o rumo e o foco. Porque a unção que se derramou aqui sobre essa igreja é a unção de amor. Isso são os outros que declaram, não sou eu que falo. É abundantemente declarado. Às vezes ela falha, porque nós falhamos. Mas hoje o Senhor quer passar um vento fresco sobre esse lugar. O Senhor quer consertar coisas. O Senhor quer consertar coisas. Quero amar como Cristo amou. Eu quero notificar a igreja que esse pastor foi machucado com um irmão que disse que não vem mais. E ele não pôs defeito à igreja, que tudo que ele sabe, ele aprendeu aqui. Mas eu creio que ele entra num processo de doutrina estranha, que não é aquele, é outro. E eu preciso alertá-lo, mas eu quero manter sempre a liberdade dele decidir o que faz. Mas o irmão Arsênio e a irmã Lúcia, com a sua filha Gabi, estão deixando a igreja. Na verdade, já deixaram oficialmente falando comigo. E o mover que eu peço não é que oremos por ele, mas é que você, onde achar que há coração endurecido em você, ou parte do seu coração endurecido, que agora o Espírito Santo te mova a orar. Em amor, por aquelas pessoas com quem você tem endurecido o coração. E esse mover não vai te expor a nada, porque eu vou pedir que se mova não para ir atrás de quem seu coração está endurecido, não é isso. Mas a quem o Espírito Santo te mover para orar junto, para orar por um terceiro, por um quarto irmão. Eu vou dar tempo para que isso aconteça. Isso não acontece, manda e faz. O Espírito Santo precisa mover o teu coração. Mas eu quero ver pessoas orando umas com as outras. Porque o Espírito te fala, há um espírito ferido ali, há uma alma magoada ali, há algo ali, interceda para que não se afaste. Até por quem já declarou afastamento. A liberdade é do Espírito, ele que define quem. E define no teu coração, não é no meu. Então não vou ficar declarando nomes. Se o Espírito Santo se move nesse lugar, vai mover você. E você vai juntar talvez com o irmão que seja chegado a você para orar por um terceiro que você sente que está com o coração, não vou dizer endurecido, mas machucado, amargurado, ressentido, o que for, para que o Espírito Santo possa se mover aqui entre nós.
E Blashiri Balabashaka Trabalabashanta. Não é uma questão de marcar tempo, mas eu espero o vento do Espírito soprar e mover essa igreja, em nome de Jesus. Eu espero o Espírito Santo soprar e mover esta igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor estabeleça aqui um lugar de oração, uns pelos outros, mas especialmente, talvez, por pessoas que não estão aqui, que precisam ser lembradas. Se vão concordar, se não vão concordar, se vão chegar a algum lugar, se não vão, o importante é que o nosso coração esteja amolecido e não endurecido. É esse o departamento que nós estamos tratando. Nós não podemos mover as pessoas, obrigá-las ou induzi-las, mas nós podemos pedir a Deus que trate o nosso coração para recuperarmos pureza, para recuperarmos amor de fato, desprendido. Move, Senhor. Se você se sente movido, saia do seu lugar, junte-se com alguém e ore. Olha o que tiver na tua cabeça. Aquilo que o Espírito Santo te disser, como foi lá com Saul, aquilo que ele te mostrar, faça isto. Faça isto, creia. Faz o que a ocasião te pedir. E vai acontecer. Porque é o Senhor que comanda. Se Ele comanda você. E olha, não pense na tua idade, não. Garota com garota, garoto com garoto. Pode fazer sim, não tem problema. O Senhor move. O Senhor move qualquer idade. O Senhor ouve qualquer oração de qualquer filho dele. Creia, pratique. Pratique. Isso aqui só tem sentido se conduzir para uma prática. Se ficar só na conversa, não adianta. Tem que ir para a prática. Pratique. Você só vai ver os milagres de Deus se você colocar em ação. Se você colocar em funcionamento. E como eu disse, não é orar por um desafeto que está aqui presente. Se Deus mandar isso, faça também. Mas é orar também por terceiros que não estão sabendo que você está sendo movido pelo Espírito para orar por ele. Ou por ela. Deixa o Espírito derramar o seu amor sobre nós. Quero amar como Cristo amou. Quero amar como Cristo amou. O seu sangue derramou por mim, por você. E aí, quando praticarmos desta forma, você vai dizer, quero então cantar, ao seu lado andar, a minha vida lhe entregar. Move-te, Espírito Santo, e move o teu povo na liberdade do Espírito Santo. Opera o reino aqui nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Santo. Riblashere cantará malabachandarás. Ori balabacantara balabacheias. Santo, santo, santo. Esse é o clímax que nós podemos atingir com Deus. É sermos movidos por Ele. Atendermos o seu mandado. Atenda ao Senhor. Você pode achar que não é nada. Vou só fazer uma oração com alguém. Você não sabe o que Deus pode fazer. Coisas extraordinárias. Eu não desisti do irmão Arsênio e da irmã Lúcia, mas eu preciso de direção de Deus sobre como fazer e o que falar. Espírito de Deus, Santo. Amado Deus, operoso Deus, bendito Deus. Pode orar com quem você não ora. Alguns ficam só com os parentes. Saia de perto dos parentes. São irmãos. Nós temos outros parentes aqui, nós temos irmãos. Nós temos muitos irmãos.
Por outro lado, se Deus quer reconciliar alguém, também não se faça de rogado, reconcilie-se. Reconcilie-se, reconcilie-se. Não fica nervosa. É o Espírito que está movendo, santo. Isto. Crianças, adolescentes também fazem isto. Garotos, garotas. Santo, santo, santo. Não vamos ter pressa, vamos esperar que o Espírito Santo mova você. Mova você. Mova, mova. Orou com um, não tem importância, ore com mais alguém, busque mais. Busque orar mais, nós oramos pouco. Creia mais, saia do lugar, não faça só as rodinhas dos amigos. Não fique sozinho. O Senhor te move a buscar alguém. Nunca fique falando, Deus não fala comigo. Deixe ser usado por Deus. Se você se deixar usar por Deus, Ele fala através de você. Quando você souber separar o precioso do vil, o Senhor te faz a sua boca. O Senhor te faz a boca do Senhor. Creia, creia. Quem o Senhor vai usar na sua casa, senão você que está na sua casa? Toda pessoa cujo espírito está movendo o coração, vá e ore. No sentido dessa palavra, quero amar como Cristo amou. Quero amar como Cristo amou. O seu sangue por mim derramou. Mova-se mais, meu querido, minha querida. Fala, Deus, use os teus filhos, use os teus servos, Senhor, em nome de Jesus. Santo, santo, santo. Faça o que a ocasião te pedir, não tenha medo. Pode ser um absurdo, mas faça. Faça o que Deus te manda. Nunca negue, não apague o espírito. Deixe-se mover do seu lugar. Santo, santo, santo. Se nós somos movidos pelo Espírito Santo, de repente o Espírito Santo pode nos falar até de coisas que não sabemos. E certas coisas não serão cobradas de nós, porque nós vamos nos mover naquilo que Ele revela, não naquilo que sabemos. É uma coisa que temos direito e precisamos buscar. Precisamos buscar mais, para não perdermos o foco. Santo, santo, santo. Aleluia, aleluia. Aproveite os últimos minutinhos que eu estou dando, e depois vamos passar a ceia do Senhor. Estou dando mais um tempinho para que o Senhor te mova. Deixe-se ser usado por Deus. Deixe-se ser usado por Deus. Olhe ao teu redor, resolva no teu coração, levante-se e vá orar com alguém.
Você não sabe o que, não precisa de revelação. Vai lá e fala. Abre a tua boca, que o Senhor põe na tua boca o que precisa ser dito. É assim que o Espírito Santo faz. Eu fico surpreso, queridos. Quantas pessoas vêm para mim que você me disse tal coisa, você orou por mim tal coisa. Eu falo, não lembro de nada disso. Não importa, o Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor vai curar corações essa noite, já está curando. O Senhor está passando um vento fresco. O Senhor falou sobre vento fresco. O Senhor falou na intercessão sobre tapar muros. Aquilo que o pastor Francisco falou sobre tapar muros foi dito na intercessão. Tapar muros. Fechar brechas. Santo, santo, santo. Deus bendito. Rakatarabalabalabachaias. Rikataranamashandara suyarabalabachaias. Aleluia. Vamos preparando para a ceia. A amada Silvia já deve ter preparado alguém, suponho. Aleluia. Santo Deus. Eu pedi para estava muito quente. Agora abaixa um pouco agora. Estava um pouco quente. Mas estava quente. Muita gente estava se abanando. Sim. Outra vez? Não se distraia, irmãos. Que a gente continue no mesmo
no mesmo mover, da mesma maneira. Melhorou? Estava dizendo para que não nos distraiamos. Um pouquinho. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Uau! O assunto é amor, né? Que amor é esse? Que amor é esse? Depois do louvor, eu cheguei ali e a Simone falou assim: nós vamos fazer a ceia. E o texto que me veio não foi esse, mas foi o texto de Atos que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Mais adiante diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amor, unidade, testemunhar para que eles creiam, as músicas do evangelismo. Depois o Senhor me levou para o texto que o pastor Francisco já citou, a oração de Jesus. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E Jesus disse ainda: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Não tenho mais nada para dizer senão deixar esses textos. Tudo já foi dito. O Senhor está nesse lugar. Ele está falando. E Ele continua fazendo, porque Ele é Deus. E porque Ele nos ama. Que a gente venha tomar a ceia é solene, né? Eu estou aqui falando lento, desse jeito, chorando só para variar um pouco. Mas como é que a gente não vai chorar?
Como é que a gente não vai se derramar na presença do Senhor? Eu vou ler de novo. Isto é o meu corpo oferecido por vós. E em seguida, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Então vem. Parece que não é alegre, porque eu falo desse jeito, mas é alegre. Venham com alegria, sirvam-se, porque é a ceia do Senhor. Enquanto vocês vêm vindo, eu vou ler um outro texto que o Senhor tinha me dado e eu estava esquecendo. E ele disse assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com eles os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. E mais adiante, os discípulos tinham dito entre eles qual deles era o maior. E Jesus disse que não é assim no reino dele. O maior é aquele que serve, não aquele que domina. A gente está falando de novo do amor aos irmãos, do servir, do cumprir o que o Senhor determinou para nós. Amém, Pedrão? Glória a Deus. Podem tomar a ceia, podem se servir e tomar.
Essa semana teve um hino que não saiu da minha cabeça, e é uma oração ao Senhor, e eu queria ler uma parte, é o hino Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, dia após dia com bênção sem fim, Tua mercê me sustenta e me guarda, Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. E tem uma segunda parte que fala, nunca mudaste, Tu nunca faltaste, tal como eras, Tu sempre serás. O Senhor não muda, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje, sempre. O Senhor é fiel. Podem trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Amém, Senhor. Estendam suas mãos. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Obrigada, Jesus, por tua fidelidade, por teu amor. Obrigada porque nada nos falta, nós temos tudo, Senhor. O Senhor sabe o tempo de todas as coisas, o Senhor é o dono do tempo. Pai, obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado, porque nada nos falta. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, pelo teu cuidado. Senhor, que nós possamos ter uma semana de vitória, Senhor. Abra as portas que estão fechadas, Senhor. Libera, Senhor, nas nossas vidas tudo que está retido, Pai. Pai, acalma o coração, Senhor, dos meus irmãos que estão precisando de uma resposta sua, Senhor. Vem com teu poder, Senhor. E nos dê uma semana, acima de tudo, que a gente não perca a oportunidade, Senhor, de levar novas vidas a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero pedir licença para fazer um ato aqui com o pastor de CRAM, pastora Silvia, Fábio, José, Gláucia e quem mais, talvez a irmã, que trabalham aqui na igreja. Se todos vocês poderiam vir aqui à frente, que trabalham aqui, né, como sede, trabalham mesmo na igreja, não só em algum ministério, alguma coisa, não. E eu vou explicar o que é isso. Então, são só essas pessoas, né? Quando o pastor hoje falou de por que está... Como foi que o senhor falou com o senhor que estava endurecido? Coração endurecido. Eu não sei de muitos detalhes, mas eu imagino que algumas coisas estejam difíceis aqui na igreja. Às vezes eu passo pelo Fábio e falo, está cansado, Fábio? Está com uma cara assim, né? Às vezes eu acho que o José está acelerado, não conheço bem ele, mas talvez ele fique acelerado, seja um
uma consequência disso. Mas o que eu queria pedir é que nós orássemos por eles. E desde o começo, quando o pastor falou isso, o Espírito Santo estava ali no meu coração, me lembrando de quando Davi estava enfrentando uma guerra horrível contra o seu filho Absalão, e desgastado na batalha, indo ao encontro, saiu um homem lá pelo capítulo 16, se não me engano o nome dele era Simei, e começou a apedrejar Davi e amaldiçoá-lo. E eu sinto no meu coração que esse é um espírito que tem vindo contra a igreja. Um espírito de querer apedrejar e amaldiçoar, apedrejar e amaldiçoar. E o Davi estava tão cansado daquela coisa toda, que ele já estava assim, meio que admitindo. Se você for ler lá no capítulo 16, ele começa a falar, deixa ele amaldiçoar, vai ver que foi Deus mesmo que mandou. Ele já estava entregando os pontos nesse sentido de quase admitindo isso, por tamanha confusão e dor de estar lutando aquela guerra contra seu próprio filho, que era, todo mundo conhece a história, uma tentativa de tomada do reino. E isso é obra de Satanás. E isso eu sinto que nós devemos, como igreja, em unidade, como foi dito aqui, nos levantarmos com uma oração contra isso. E abençoar, não amaldiçoar e nem tacar pedra, mas abençoar e se colocar ao lado, se colocar à disposição e somar forças com essas pessoas que tanto nos abençoam porque estão trabalhando à frente dessa igreja. Amém, irmãos? Nós podemos nos colocar de pé e fazer isso? Queria chamar pastores aqui também, ou pessoas assim que sabem o que é isso, porque nós vamos, em nome de Jesus, orar contra esse espírito de Simei que fica jogando pedra e amaldiçoando, em nome de Jesus. Amém? Amém? Quantos concordam com isso? Eu fiquei meditando a semana todinha sobre Absalão. Eu entendi essa mensagem. Quando o pastor falou assim, que Deus falou contigo, mas você entendeu que a pergunta era para a igreja, por que o teu coração está endurecido? Tem coração endurecido. E eu vou falar isso como profeta, debaixo de revelação de Deus. Não tenho nenhum conhecimento de fato nenhum aqui, a não ser do Senhor. Que apesar de tudo que Deus está movendo, desde o retiro aqui, tem pessoas que estão dizendo no seu coração, estou determinado a sair. Tá? Fazer o quê? Tá aqui, no nosso meio. Dizendo, eu vou sair. Vai sair. Mas Deus manda dizer, por que teu coração está endurecido? Por que está endurecido? O Senhor só manda dizer, a igreja não terá prejuízo. Até a sua falta, a tristeza de ver o irmão sair, nós sentimos isso. Mas lembra que o coração endurecido prejudica a si mesmo, não aos outros, ao terceiro. E Deus está te chamando, dizendo, amolece o coração, porque eu quero te livrar de prejuízos. Amém. Davi venceu a batalha contra Absalão. Amém? Todo que crê, todo que concorda, todo que se coloca ao lado, levante a sua mão, porque aqui não é uma coisa emocional para a gente falar, estamos contigo, pastor, não. Aqui é contra o diabo, amém? É contra as hostes das trevas que estão apedrejando e amaldiçoando, e às vezes o homem de Deus se cansa, mas nós estamos aqui para fortalecê-lo e continuar andando ao lado para que essa igreja continue recebendo de Deus, amém? Senhor, em nome de Jesus, a tua igreja com temor e tremor, mas com autoridade de Jesus Cristo, se levanta nessa noite para dar um basta a essa afronta do inimigo, Senhor. Nós nos unimos aqui em fé, como irmãos, como corpo de Cristo, conhecendo as autoridades, para declarar um basta nisso. Espírito das trevas, espírito que amaldiçoa e taca pedra, cale-se em nome de Jesus.
Cale-se em nome de Jesus. O povo de Deus está unido debaixo de uma palavra do Senhor, debaixo da palavra de unidade que foi dita nessa noite aqui. Há homens quebrantados e verdadeiros nesse lugar, revestidos de autoridade de Deus. E há um povo que se coloca ao favor, ao lado, espiritualmente sustentando para dizer, em nome de Jesus, a obra avança, o Espírito do Senhor continua agindo, e toda voz contrária, espírito de Simei, cala-te e vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fortalece, Senhor, aos teus servos que estão à frente dessa batalha. Em nome de Jesus, Senhor. Dá vitória ao teu povo. Guia os teus líderes, Senhor. E que tudo isso glorifique o nome do Senhor. Que haja quebrantamento nesta igreja, como vemos o quebrantamento do Senhor na vida do pastor de Cram. Que haja quebrantamento, Senhor, arrependimento. Que haja mudança de rota, humildade, entendimento, Senhor. Todo espírito contrário que cega, que traz fofoca, que traz desunião, que traz desavença, aquelas interpretações de ouvir falar e já acha alguma coisa. Senhor, anulamos isso nessa igreja em nome de Jesus. A tua bênção esteja sobre nós. Oramos em teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Eu gosto de começar culto, não termino. Eu estou falando que Deus me deu uma visão e uma palavra. E eu não queria que a igreja saísse debaixo de um peso, eu quero que a igreja saia debaixo da unção, discernimento, mas eu vi a seriedade. E eu comparei essa palavra com uma situação que eu via lá na Bahia, depois do culto ser terminado. Já tinha encerrado, era a hora final de encerrar o culto, eu tinha até descido do altar e o Senhor disse, sobe. Me incomodou, porque são palavras que estremecem nossa alma, como profeta. E a palavra que eu entreguei na Bahia era um homem que estava na porta da igreja, com uma arma na cintura, e naquela noite tinha preparado uma emboscada para matar alguém, e o Senhor disse, entrega a arma aqui, não faz isso, você vai matar, mas também você vai morrer, que vantagem tem? E o homem entregou a arma, a Sandrinha, que é branquinha, ficou pálida, com 38, cheio de carregado na mão, assustada. E hoje não é uma arma, mas torna-se uma arma, alguém que quer usar as redes sociais, e quer apostar coisas nas redes sociais e usar como arma, para atacar essa igreja. Eu vou te dar um conselho, não poste essa mensagem nem essa foto. Você sabe que Deus está falando contigo. Não poste nem a mensagem nem a foto, porque Deus peleja para essa igreja e vai pelejar sobre esse assunto. Ele já disse e vai repetir nesse altar, Salmo 105, versículo 115, 105, né? Não toquei meus ungidos, né? 105, não toquei nos meus ungidos, não maltratei meus profetas, porque Deus repreendeu reis e reinos, por causa disso. Se tiver alguma coisa que Deus quer tratar com os ungidos, Ele vai tratar, seja de Saul, seja de Davi, não interessa. Deus vai tratar pessoalmente, eu garanto uma coisa, quando Ele trata bem. Trata no sentido bem, no sentido que Ele sabe tratar, tá? Mas você guarda a tua alma como Davi, mesmo que Saul estiver dentro de ti, tá? Guarda. Alguém essa semana está engatilhado com esse negócio para jogar e apostar algo na rede social. Se é Facebook, se eu não conheço, o máximo que eu tenho é WhatsApp, que é lá que mal você mexer, entendeu? Mas o Senhor diz, não faça isto, porque Deus vai tratar com seriedade esse assunto. E vai marcar essa igreja se alguém achar que não é Deus falando. Tá? Por quê? Porque ele diz, a igreja me pertence e os filhos são meus, diz o Senhor. E quem trata sou eu. Amém? Qual pai vai deixar os outros bater nos seus filhos? Nenhum, muito menos Deus. Então vigia. Vamos orar.
Encerrando. Pai querido, que assim seja a unção que está sobre essa igreja, se derrame a cada casa, a cada família, se estenda, estabelecendo o teu reino, a paz, a alegria, a harmonia e unidade. E tudo aquilo que não procede de ti, arranca, interfere, embarga, destrói e repreende agora. E que a graça, a unção e o poder do teu Espírito esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém.